na presença do nosso Deus. É muito interessante que quando o tempo está mais frio, a nossa tendência é ficar mais calmo, mais tranquilo, mais sossegado. Às vezes a nossa tendência com o tempo assim é até falar menos, se agitar menos. Por isso, a proposta de hoje à noite ela é muito simples, mas é essencial. A proposta hoje para nós é nós fazermos uma pausa, a gente pensar sobre isso, sobre a necessidade de, sinceramente, nós conversarmos sobre aquilo que tem afetado a todos nós. Nós vivemos num tempo onde a saúde da mente, a saúde da alma, ela tem sofrido muito. E porque a nossa alma e a nossa saúde mental tem sofrido, isso tudo atrapalha a nossa conexão com Deus. A nossa resposta àquilo que Deus faz, àquilo que Deus realiza. Nós vivemos acelerados. Nós acordamos e já estamos mergulhados no celular, bombardeados por vídeos curtos, ideias, cobranças, mensagens, pedidos, notícias. O resultado? Ansiedade, cansaço, desconexão até com você mesmo. Quando nós olhamos para a realidade, muitos têm buscado a resposta em algumas práticas. Existe uma prática chamada atenção plena, ou mindfulness, em que as pessoas têm buscado dar um pouquinho mais de atenção ao momento, ao aqui e agora, sem julgamentos, sem dar respostas à mente, ao coração, para o que está acontecendo, mas simplesmente aproveitar aquele momento. Qual que é o problema disso? É que todas as respostas que o mundo tem procurado excluem Deus do processo, deixam Deus de lado. Eles pensam numa meditação onde Deus não está presente. Por isso, nessa noite, eu quero conversar com os irmãos sobre atenção plena cristã. De nós conseguirmos viver na presença de Deus com direção de Deus. De nós conseguirmos estar no culto conectados ao culto. De conseguir participar do período de louvor realmente louvando a Deus. De conseguir ouvir uma mensagem e entender que Jesus está presente aqui falando com você, por isso nada mais é importante ao seu redor, porque Cristo está falando. Então toda a nossa preocupação com o exterior, seja na nossa casa, fora do templo, ou até mesmo as notificações que chegam no seu smartphone, no seu smartwatch, o seu relógio inteligente, deve ser deixada de lado. Sejam essas notificações a respeito de uma mensagem e, para não dizer, outras coisas que não devem fazer parte do culto aqui e agora. Se acontece um jogo durante o culto, nós não deveríamos sair do culto já sabendo o resultado. É simples assim. Porque a nossa atenção deveria estar em Cristo. Não no jogo, não no meu time, não no resultado, não em quem fez o gol, não se ganhou, nem se perdeu, porque a pergunta não é se o seu time vai ganhar, é quem vai ganhar, se é Jesus ou se é o futebol. Se é Cristo ou é aquilo que você mais valoriza e se tornou um ídolo para o seu coração, porque no momento do culto, de adorar a Deus, você dá mais atenção a outra coisa que não Cristo. Esse é o problema. Então, quando nós pensamos sobre atenção plena, eu te pergunto, você consegue dar toda a sua atenção agora para Jesus? Você consegue silenciar as vozes que estão aí no seu coração para pensar em Cristo agora? E naquilo que Ele quer falar conosco? Então eu te convido a abrir sua Bíblia em Lucas 10, versículo 38 a 42. Jesus já falava sobre a atenção plena, a presença dEle, ao fato dEle estar presente em algum lugar, e nós cremos
como bons crentes, que Jesus está presente aqui, nesse lugar. Nós cremos que Ele está aqui junto conosco e que Ele quer falar conosco. Então, nós precisamos dar atenção ao que Ele quer falar. Lucas 10, 38 a 42 nos diz assim: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ou para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Como eu ia dizendo, nós vivemos numa cultura acelerada. Até os vídeos e os áudios que você recebe, muitas vezes são consumidos em 1.5 e 2.0. Você não se dá mais ao luxo de ouvir a voz das pessoas no ritmo que eles falam. E talvez isso seja uma marca do nosso tempo, porque pode revelar falta de tempo, e por isso nós ouvimos tudo muito rápido, ouvimos vídeos acelerados, ou pode revelar que nós perdemos a capacidade de escutar com atenção ao que se fala. Nós queremos escutar e responder rapidamente. Nosso dia a dia, ele é cheio de janelas abertas, repleto de notificações. Nós muitas vezes nos tornamos multitarefas, temos muito a fazer. As telas pequenas diante das nossas mãos nos afastam da presença real das pessoas. Nos atrapalha a perceber o sabor da comida, a textura da comida, a maneira como nós colocamos a comida na nossa boca. Nós muitas vezes não estamos nos dando nem ao luxo de mastigar a comida que temos. Engolimos. E enquanto engolimos, ao mesmo tempo olhamos para o nosso smartphone e para as notícias, ou para a televisão, ou para tudo que está acontecendo ao nosso redor. Algumas pessoas nem se assentam mais para comer. Eles comem de pé. Eles comem andando pela casa. Eles comem sempre fazendo alguma atividade. Porque nós vivemos essa vida acelerada. Os nossos olhos estão nas telas, mentes estão dispersas, o coração está ausente. Nós perdemos a qualidade de conversar com o outro olhando olho no olho. Cá para nós, tem gente que até se incomoda quando alguém conversa com ele olhando nos olhos. Ele até olha para o outro e diz: o que você está me olhando? Porque a pessoa lhe olha nos olhos. Muitos sentem como se fosse uma pressão. E em meio a esse ruído, o mundo ao nosso redor oferece uma resposta, como eu disse. Atenção plena. Está presente no agora, sem julgamento, sem pensar em nada mais. Mas na maioria das vezes, essa proposta exclui Deus. Mas quem criou a atenção plena foi Ele. Ele criou todas essas coisas. Jesus, aqui nesse texto, ele nos chama a atenção porque ele está nos chamando para estar presente, mas estar presente diante de Deus de verdade. Entender que Deus está aqui de verdade. E quando nós olhamos aqui para Lucas, capítulo 10, 38 a 42, esse texto, embora nós façamos muitos julgamentos sobre ele, Jesus está chamando a nossa atenção para lembrar que quando ele está presente, nós devemos desacelerar completamente. Se Jesus está presente, o convite do texto é desacelere. Se Jesus está presente, o que nós precisamos fazer é tirar o pé do acelerador, é desligar todas as máquinas, é desligar todas as notificações e dar atenção ao que ele tem para fazer.
Mas vejamos aqui alguns ensinamentos desse texto. O primeiro deles, lógico, está aqui em Marta. Marta revela a ansiedade de quem faz muito, mas está presente de menos. É aquela pessoa admirável. Vamos dizer assim, eu não estou falando isso de forma zombando de Marta. Não, Marta é aquela pessoa admirável. Eu tenho admirado cada vez mais. Todas as vezes que eu me volto a esse texto, eu admiro mais Marta e vejo mais qualidades nela. Mas Marta é aquela pessoa admirável que abre as portas da casa e do coração e diz: entra, Jesus. E essas pessoas são muito importantes. Toda casa aqui, toda família teve uma Marta que abriu a porta e disse: entra, Jesus. Pode chegar, minha casa está aqui. Ela teve a coragem e a disposição de fazer aquilo que muitos não tinham. Ela abriu as portas não só para Jesus, como para os seus discípulos. E isso é algo que não pode ser desprezado. Não despreze isso. Marta é aquela que abre a porta, a casa é de Marta. O texto diz: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou em sua casa. A casa é de Marta. Maria mora ali, parece que Lázaro também, mas a casa é de Marta. E é ela que abre as portas. Marta é o retrato das pessoas que fazem acontecer. Marta representa aqueles irmãos e irmãs diligentes, elétricos, operantes, que botam para quebrar, desculpe pela expressão. Daquele pessoal que você coloca as coisas nas mãos e eles simplesmente fazem, e as nossas comunidades, as nossas igrejas estariam completamente perdidas se não tivesse gente assim. Gente que age. São pessoas multitarefas, envolvidas, presentes nas escalas constantes, disponível para o serviço. Essa é Marta, ela está sempre disponível. Alguém faltou aí, pode colocar meu nome. Eu ocupo esse espaço. Mas aqui está um problema. Marta está fazendo muitas coisas boas, mas o coração dela está agitado demais. Marta, ela tem agitação tão grande no seu coração, com aquela hospitalidade que ela está praticando, com aquela recepção a Jesus, que aquela agitação leva ao ponto de se transformar. Tudo que ela está fazendo a serviço do mestre se transforma em distração. O mestre está ali, ela não está percebendo. A agitação dela e o serviço dela chega a tal ponto que se transforma em cobrança para a irmã que está parada. Pessoas como Marta, via de regra, se incomodam com quem está quieto. Sempre estão ali tentando colocar quem está... Se dói por dentro quando não fala para quem está quieto fazer alguma coisa. Chega a ranger os dentes, olha para a pessoa quieta e se incomoda. E Marta chega ao ponto da agitação dela se transformar em cobrança. Cobrança para Jesus, para cobrar Maria. Chega ao ponto daquela agitação toda dela se transformar em frustração. Por quê? Porque o fato dela estar inquieta e preocupada com muitas coisas faz com que ela não perceba o que há de mais importante naquele ambiente. Quando nós olhamos para ela, a inquietação de Marta impede ela de perceber a preciosidade do momento. Preste bastante atenção. Ela está ali, recebendo na casa dela, sentado na casa dela, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Salvador do mundo, o Deus Emanuel, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o príncipe da paz, a raiz de Davi. É disso que se trata. Quando nós entramos para o culto, esse culto comunitário, nós precisamos nos lembrar que nós estamos diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Deus do universo. Por isso, todas as outras coisas deveriam perder a nossa atenção. A atenção tem que estar voltada para esse Deus. E aqui Marta perde isso. Marta, ela representa essa ansiedade de quem tem muita obra, mas não está presente com Cristo. E isso, irmãos, acontece com muitos de nós.
E isso acontece também na nossa vida, com muitos pais, muitas mães, muitos voluntários e muitos obreiros. Estamos tão preocupados com os detalhes do culto ou do que está acontecendo, estamos tão preocupados do que será servido. No caso de Marta, se os talheres estão no lugar, se tem pratos suficientes, se está tudo em ordem, que perdemos o essencial, Cristo Jesus, presente no meio da comunidade. Deus conosco, nós perdemos isso. Isso também acontece aqui na nossa igreja, em qualquer outra igreja. Quantas vezes a gente percebe, é só lembrar dos almoços de família ou confraternização de fim de ano e algumas outras festividades, você vai perceber que há mais gente na cozinha, na maioria das vezes, do que o necessário. Se você olhar para a cozinha, ela nem é tão grande assim. Existe uma norma regulamentadora, número 24, se eu não me engano, que o ideal é uma pessoa por metro quadrado. Nem cabe tanta gente assim, porque tem que deixar espaço para circulação. E às vezes tem tanta gente que um se esbarra no outro. Todo mundo ali, a mente está no prato, no que vai ser servido, em como vai servir, mas o coração precisava estar no culto, na adoração a Deus. E nós estamos ali, viramos auxiliares de auxiliares, auxiliares de auxiliares. Já tem gente auxiliando, mas eu quero também. Então nós ficamos nesse movimento, distante da palavra, distante do culto, e nós achamos, no fim das contas, que é serviço a Deus. Toda a nossa agitação, mesmo que ela seja vazia, mesmo que ela não está glorificando a Deus, mesmo que seja no fim das contas e lá no fundo do nosso coração, nós saibamos, fuga do culto. O não está no culto. Então o convite que nós temos é, Marta, ela não estava errada em servir. Eu não quero dizer que nenhum irmão que nestes momentos está por aí fazendo alguma coisa está errado em servir. Mas ela se perdeu no meio da dose das obras. Ela pensou tanto nas obras, tanto no serviço, que ela perdeu aquilo que deveria ser feito diante de Deus. Ela fez tanto que ela perdeu a expectativa correta e passou a se comparar com Maria. E dizer, eu trabalho demais. O serviço sem a presença de Cristo na igreja vira só ativismo. É só isso. Você é muito ativo. A missão da igreja sem escutar o mestre vira só agitação. É só um grupo de pessoas. Você perde o sentido. Então nós precisamos, e este é o primeiro ponto de hoje, nós precisamos aprender a equilibrar o serviço com a presença de Cristo. O serviço com ouvir a Cristo. O serviço com estar diante de Cristo. Em segundo lugar, você encontra no texto, no verso 39, também no 42, a escolha da atenção plena que é feita por Maria, escolhendo o que realmente importava naquele dia e naquele momento. Em meio à correria da casa, eu não me furto de pensar e imaginar o que aconteceu ali naquele dia. Nós estamos falando de, no mínimo, 13 pessoas visitando uma casa. Fora os vizinhos curiosos que provavelmente estavam ali por perto, porque nós estamos lembrando que o mestre mais conhecido daquela época, e o que era mais falado nas esquinas, estava na casa de Marta. Então Marta recebia um grupo grande de pessoas, e eu fico imaginando que em meio àquela correria da casa, aquela pressão das tarefas, Maria faz a escolha mais surpreendente para uma mulher naquela época. Lembre-se que mulheres, até essa época aqui, elas não iam para a sinagoga para ouvir os ensinamentos da Bíblia, da palavra de Deus. Elas não tinham esse espaço, esta oportunidade. Isso que está acontecendo aqui, tantas mulheres aqui hoje, não acontecia. Os homens iam, os homens eram instruídos. As mulheres se davam ao luxo de aprenderem dos mestres quando Jesus fazia na rua, na praia, na montanha. Então as mulheres participavam. Mas lá na sinagoga, lá dentro, não era assim.
Elas não tinham essa liberdade. Então Maria aproveita o que tem de melhor no momento para a vida dela. Ela se senta aos pés de Jesus e passa a ouvir os ensinamentos. Todos eles. Ela não está aqui desprezando o serviço, nem sendo indiferente à responsabilidade do lar. Mas Maria, ela compreendeu que há momentos em que você precisa parar, silenciar e priorizar quem está presente. Cristo Jesus. É o que ela então fez. Ela entendeu que Jesus está ali e o Senhor Jesus elogia Maria, dizendo: Maria escolheu a boa parte. Marta, de tudo que está acontecendo aqui, a melhor parte é Cristo Jesus presente. De tudo que acontece em um culto a Deus, a melhor parte é a presença de Jesus. É Ele aqui conosco. É Ele junto conosco, nos fortalecendo, nos dando vida. É Ele nos animando, é Cristo aqui presente. É o melhor que pode acontecer. Então, Maria prioriza a palavra do Mestre. Ela fez da escuta, daquele momento, olha como que isso é ritual para Maria. Maria pega um ritual, ela torna aquele momento um ritual de sentar e dar atenção plena para Jesus. A postura dela é de adoração. Quando você ouve o que Cristo fala e ouve com atenção, é adoração também. É louvor, glória a Deus. Enquanto Marta se agitava com o necessário, Maria se aquietava com o eterno. É o que ela fazia naquele momento. Ela nos ensina que um lar transformado não é apenas um lar bem organizado, que tem as condições financeiras todas boas. Um lar transformado é um lar onde há espaço para a voz de Cristo. Tem muita gente com a casa bem organizada, a família bem organizada, está tudo no lugar, mas essa casa às vezes nunca dá atenção à voz do Mestre, em meio ao barulho do cotidiano, a tudo que se passa. Então, a atenção de Maria é mais do que concentração. A atenção de Maria é atenção espiritual, é o que ela está fazendo, envolve ouvir com o coração, ela recebe com fé o que Jesus está dizendo, ela se entrega totalmente, sem distração, à presença de Jesus, de modo que ela nem nota que Marta está passando de um lado para o outro, carregando as coisas. Ela nem percebe nada disso. Ela vive aquele momento com atenção na presença de Jesus. Ela entrega tudo ali. Maria, ela não apenas escutou, ela se posicionou de forma intencional para escutar. É o que ela faz, ela escolhe o que realmente importa naquele momento. Ela olha para aquela situação e por mais que tudo ao redor estivesse agitado, Maria, nesse momento aqui, ela é contracultural. E olha como é contracultural para nós também, nós tirarmos um tempo, corrermos menos, para produzirmos mais diante de Deus. Quantas vezes você até tem tempo de chegar mais cedo, durante a semana, para ter um tempo diante de Deus? Para ter um momento diante de Deus. E quantas vezes nós temos negligenciado o espaço da escuta, irmãos? De parar para ouvir. Não é à toa que a carta de Tiago vai nos dizer que todo homem tem que ser pronto para ouvir. Tardio para falar, tardio para se irar, mas pronto para ouvir. Quantas vezes as nossas casas e a nossa vida está cheia de barulho, há movimento demais, tarefa demais, mas está vazio da presença do Senhor. Não tem tempo nem para parar e orar a Cristo e agradecer a Cristo. E a escolha de Maria nos desafia muito na nossa época. A dar uma pausa, a abrir espaço dentro da nossa rotina para sermos alimentados pela palavra de Deus. Faz aí uma pesquisa na sua mente e seu coração. Quanto tempo você gastou diante de Deus na última semana? Quanto tempo você reservou para pensar no que Deus quer para a sua vida?
Quanto tempo você reservou para ler as Escrituras com intencionalidade, tirando lições do texto, mais do que ler o texto? Em terceiro lugar, Jesus ele nos convida a uma quietude com propósito. As palavras de Jesus a Marta, elas não são uma repreensão severa, perceba bem isso, mas é um chamado para ela realinhar as prioridades dela. Esse é o chamado de Jesus. É interessante que você escuta no texto e várias pessoas imaginam várias coisas diferentes. Marta, Marta, desta expressão. Mas você encontra na Bíblia outros momentos assim. Você vai para Lucas 13:34, Jesus diz assim: Jerusalém, Jerusalém. Você olha para a Bíblia, Lucas 22:31, Simão, Simão. Você vai para Atos 9, versículo 4, Saulo, Saulo. Deus tem um modo de nos chamar a atenção, e na minha imaginação, eu preciso pensar um pouco sobre isso. Naquele momento eu imagino assim, Marta agitada, passa para lá, passa para cá, de repente ela passa, interrompe o ensino de Jesus para dizer o seguinte: o Senhor não se incomoda que Maria me deixa servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. Até dá ordem para Jesus, a agitação faz isso, né? Ela dá uma ordem para que Jesus dê uma ordem. Aí o que eu imagino é ela nessa agitação e falando essa frase, e Jesus então disse, Marta, e ela já está agitada saindo, e ele diz, Marta, para que ela focasse nele. Você faz isso com seus filhos, ou fez. Quando você vai corrigi-los, você chama uma vez e ele não olha, você chama de novo. Às vezes com um pouquinho mais de firmeza, mas não sem carinho. E é o que está acontecendo aqui. Você, Marta, diz Jesus, olha o verso 41, anda inquieta e te preocupa com muitas coisas. Veja bem, Jesus, ele não desvaloriza o serviço. Ele mesmo ensinou e disse que devemos servir. Ele mostrou isso lavando os pés dos outros ou dos discípulos. O problema não é servir distraído. O problema não é servir inquieto. O problema não é servir sem a presença, sem devoção, sem entendimento do que viemos fazer. Este é o problema. Nós estamos aqui servindo a Cristo e Deus quer o nosso serviço. Só que o problema é servir com a mente em outro lugar. É servir fora do culto. Você está presente de corpo, mas a mente, o coração está distante. Por isso Jesus propõe uma quietude com propósito. Aquieta, Marta. Ele não está falando aqui para sermos passivos, nem desleixados. Ele está falando de um descanso ativo. De sentar e dar atenção. É de um descanso com sentido. Parar para estar com Ele. É disso que se trata. Porque a espiritualidade cristã, irmãos, ela não é simplesmente parar por parar. Se você para todos os domingos para separar um período, para vestir sua roupa, vir para a igreja, parando só por parar, você está perdendo seu tempo. Você precisa vir aqui e parar as suas atividades e tudo que você faz, porque hoje é o dia do Senhor. Nós sabemos disso, tudo deve ser para Ele, para a glória dEle, as nossas ocupações têm que ser para Ele. Tudo tem que ser para Ele. E nós fazemos isso como comunidade. Então não é só parar por parar, porque senão seremos só evangélicos, não praticantes, que estão presentes no culto, você está aqui, você vem, você participa aqui de corpo e tudo, mas você não para escutar, você não para contemplar, você não para adorar. Cantamos cânticos que nos chamaram a atenção para confessar pecado. Você conseguiu se conectar a isso? Nós cantamos cânticos que diz que Deus está presente aqui nesse lugar, que Ele é o Senhor do universo, o Rei dos reis, que o nome dele é um nome eterno. Você conseguiu entender isso? Porque essa é a participação ativa.
Jesus está oferecendo algo para as nossas almas que nós precisamos para o nosso tempo agitado. Atenção plena na direção espiritual, atenção com devoção a Cristo, em um mundo que somos puxados de um lado para o outro, a todo momento, onde nossa mente, pelo menos a minha fica assim às vezes, nossa mente fica fragmentada. Talvez alguns que mexeram nos seus computadores e são um pouquinho mais antigos vão se lembrar que de vez em quando você precisava pegar o seu computador e desfragmentar, tirar os espaços vazios. Às vezes, em tudo que chega, as notícias que chegam, a reportagem, alguém fazendo um pedido, alguém dando uma notícia da sua família, você mandando um recado para alguém, sua mente vai ficando fragmentada. Tem informação demais, presença de menos. Informação demais e tem propósito de menos. Você carrega muita coisa, mas não está carregando nada significativo. Você não consegue ter uma direção. Porque nosso mundo vive dizendo que a gente precisa viver num estado constante de urgência. Tudo é urgente. Tudo é aqui e agora. Tudo é para ontem. E Jesus então nos convida para a urgência do reino. E a urgência do reino é: Jesus está aqui, desacelera. Jesus está presente. Maria escolheu a boa parte. E essa é uma escolha que nós precisamos também fazer continuamente. Nós não devemos deixar de trabalhar, mas a escolha de Maria deve chamar a nossa atenção, porque Jesus disse que é isto que ela está fazendo, é que não vai ser tirado. Eu quero te lembrar que Jesus está falando de coisas eternas, tá bom? Quando ele fala na palavra através de Paulo, buscai as coisas lá do alto. Ou ainda através de Paulo, quando ele diz assim, o exercício físico para pouco tem proveito, mas o espiritual é para esta vida e para que há de vir. É disso que ele está falando. Maria está aproveitando aquilo que ela vai aproveitar por toda a eternidade. Ninguém pode roubar isso dela, ninguém pode tirar isso dela. E assentar-se aos pés de Jesus, irmãos, para receber o que é eterno, não deveria ser um peso para nós. Sentar aos pés de Jesus não deveria ser roubado pelas nossas demandas, pela nossa correria, pelas tensões da nossa agenda. Sentar aos pés de Jesus deveria ser a nossa maior prioridade. Nós temos a Bíblia, ou dizemos que ela é a única regra de fé e prática. Isso é verdade para a sua vida? Se é, tem que ser prioridade. Você não toma uma decisão, você não dá um passo sem verificar o que Deus quer para a sua vida, sem aquilo que Ele deseja. Então eu te pergunto, o que tem tomado a sua atenção nos últimos dias? O que tem ocupado o seu coração? O que tem envolvido tanto fazer que acaba te levando a negligenciar o estar? O aqui, o agora, com as pessoas que Deus colocou na sua vida. A presença de Jesus, ela continua sendo a melhor parte. A palavra de Jesus continua sendo a melhor parte. Escolher a quietude com propósito é um ato de fé, principalmente no tempo que nós vivemos. Escolher tirar um tempo reservado para meditar na palavra de Deus é um ato de fé. É um ato de coragem. Estar com Jesus é mais importante que fazer coisas por Jesus. É disso que se trata. E é isso que ele está dizendo para Marta. Marta, sentar aqui e me ouvir é mais importante do que fazer coisas relacionadas ao meu reino ou para mim. Marta, eu estou aqui. Aproveita. Porque esse tempo é curto. Estar com Jesus é confiar que as demais coisas nos serão acrescentadas. Buscai, pois, o reino em primeiro lugar, e a sua justiça, e estas coisas serão acrescentadas. Por fim, então não se trata de estar só presente, trata-se de estar presente com Cristo. Nós temos vindo à igreja todos os domingos, e talvez em alguns deles você só tenha estado presente. Mas pode ser que em alguns deles você esteve presente sem Cristo.
embora Cristo esteja aqui. Você ficou agitado e às vezes nem foi com algum trabalho aqui, foi por sua própria vida, pelas inquietações da sua mente, pelas preocupações do seu coração, pelas notícias que você está sempre ali buscando, tentando ver, tentando encontrar, por tudo aquilo que chega diante de você. E nós então somos chamados aqui a dar atenção às coisas eternas, buscar as coisas lá do alto. De que nós estamos precisando? Como diz aquele texto de Hebreus, né? Quando você abre em Hebreus 12, o texto diz que nós precisamos nos desprender de algumas coisas. Nós precisamos tirar algumas coisas, e não são pecados. O texto diz, olha, você precisa se desprender de algumas coisas e do pecado. Então ele fala que existem coisas que não são pecado, porém estão agarrando a nossa vida. De que você está precisando se desprender? Será que a sua mente está vivendo uma mente sempre inquieta? Você não consegue ficar em silêncio para alimentar da palavra de Deus, da presença de Cristo? Essa é a escolha que Maria fez. Maria estava ali, boca aberta, ouvindo cada palavra, admirada com o Mestre, desfrutando daquele momento. E Jesus disse, olha, isso não será roubado dela. Ninguém tira isso dela. Por isso, algumas aplicações para a nossa vida. Primeira delas, reserve um tempo do seu dia, se você não faz, para estar aos pés de Jesus. Mas esse convite é para você fazer isso sem celular, sem distração. Pegue sua Bíblia impressa. Tire um tempo, um momento reservado. Apenas você, a Bíblia, a oração e o coração aberto para ouvir o Mestre. Tire um tempo para isso. Eu tenho um amigo, Diácono Edson, lá de Valadares, que ele faz algo desde que se converteu, que sempre me chamou a atenção, eu nunca consegui copiar, e longe de mim querer copiá-lo, porque é difícil fazer o que ele faz, mas ele é pedreiro, na época era ajudante, ele levanta 1 hora mais cedo do que o horário habitual para ter um tempo reservado para ler a Bíblia, orar e buscar a Deus. Cara, matutão, sabe? Aquele camarada assim parece meio grosso, que a gente olha e fala assim, esse sujeito aí, eu acho que ele não tem muito apego à leitura da Bíblia, essas coisas. Trabalhava lá no garimpo, esse sujeito costuma ser meio bravo, mas ele todos os dias reserva um tempo para orar. Outro dia, por curiosidade, fui perguntar quantas vezes ele já leu a Bíblia, que eu achei que todos os anos ele tenta ler a Bíblia toda, e ele falou assim, olha, já passei de 10. Lendo a Bíblia constantemente. Ele não tem muita condição, como ele diz, de ler um livro, de interpretar um livro, ele não tem nem paciência para isso. Mas Deus deu a ele a graça de todos os dias reservar um tempo para ler as Escrituras Sagradas e aprender de Deus. Será que você não pode tirar um tempo também? Segundo, aplicação para a nossa vida. Pratique a atenção plena. Essa é uma tarefa difícil. Uma certa vez eu fiz aqui na classe dos homens e disse para os homens para nós ficarmos completamente em silêncio, para tentarmos escutar tudo que acontecesse mais longe de nós aqui. E foi um momento um pouco singular na sala, porque teve gente que falou, eu ouvi um passarinho cantando, eu ouvi uma pessoa falando. Mas esse ato de parar e silenciar todas as vozes para ter foco, sem distração, irmãos, faz toda a diferença. Faz um teste, se você está acostumado a almoçar ou jantar com o celular do lado, faz um teste a partir de hoje, deixa o celular longe de você, senta na mesa, em frente ao prato de comida e passa a desfrutar do prato de comida que você tem. Passa a prestar atenção no sabor da comida. Se é abóbora, sinta o gosto da abóbora, do feijão cozido na hora, do arroz, da carne. Sinta o gosto de cada um dos elementos que estão ali. Tente prestar atenção na textura da comida.
Porque o nosso Deus, sendo tão criativo, até os alimentos ele fez com texturas diferentes. Tenta sentir isso. Nós fazemos isso com as crianças quando são novinhas, compramos livrinho para eles aprenderem a sentir as texturas diferentes e tudo. Já percebeu que com o passar dos anos você cresce, você vive uma vida adulta em que você não percebe mais, você pisa descalço no chão sem sentir o chão, sem perceber que você está pisando no chão, sem perceber o que tem no chão, porque nós vamos vivendo uma vida no piloto automático. No piloto automático. Você entra no carro, você liga o carro, você abre o portão da garagem, você sai com o carro, você vai para o trabalho, às vezes você passa pelas ruas assim, e o carro parece que vai quase sozinho, e por vezes você pode até se perguntar assim, como que eu cheguei aqui? Você não viu nada no caminho. A atenção tem sido tão frouxa, vou dizer assim, que facilmente você vê no trânsito, e talvez você e eu estejamos praticando as mesmas coisas, facilmente você vê no trânsito as pessoas dirigindo com a cabeça abaixada. O sinal abre e a pessoa às vezes fica ali um tempão, porque ele está distraído com mais um vídeo, mais uma notícia, mais uma mensagem. Ele não consegue mais observar o que tem no caminho. E é perigoso construir em um prédio no caminho onde ele passa todos os dias e ele só perceber depois que o prédio está ali e alguém sentado do lado dele no carro disser o seguinte: olha, você viu que construíram esse prédio? Ele, onde? Quando? Porque ele está sempre distraído. Terceira aplicação, aproveite mais a liturgia da vida, em especial a liturgia dominical. Chegue aqui, algumas pessoas têm esse costume, e nós podemos seguir o exemplo deles. Chegue aqui, tire um tempo de oração, coloque-se de joelho diante de Deus, mais do que conversar, abraçar e ter os nossos irmãos aqui conosco, é aquele momento de comunhão gostoso. Reserve um tempo, chega, ora, diz: Senhor, eu estou aqui, meu coração está agitado, mas eu quero me acalmar, eu quero buscar o Senhor. Tire esse tempo de verdade para ouvir com atenção o que Deus tem para dizer. Por fim, e última aplicação, desfaça na sua mente o mito de quanto mais faço, mais valho. Tem gente que é assim, quanto mais eu faço, mais eu tenho valor. Como o pai do Cris, né? Tem 3 empregos. Como algumas, ou como os últimos anos, ou as últimas décadas, foi dizendo que as mulheres, e as mulheres acreditam nisso de coração, dizendo assim, não, mulheres têm capacidade demais, elas são multitarefas. Elas conseguem fazer 2 coisas ao mesmo tempo, até 3 e tudo. Não, irmãos, a atenção plena é para uma coisa só. Você pode até estar fazendo 3, 4, 5 coisas, você pode estar dirigindo, conversando no celular, ou falando com alguém, e a atenção não está plena. Não está 100%. Quantas vezes você quer ser essa pessoa multitarefa para ter valor? É aquele homem que chega em casa e numa discussão com a esposa, ele então diz assim, mas eu trabalho de manhã, de tarde e de noite para sustentar essa casa, e você não me dá valor. Meus irmãos, trabalha de manhã e de tarde, vai para casa de noite, dá atenção à esposa, dá atenção à casa, conserta aquele chuveiro que está estragado, aquela tomada. Coloque em ordem as coisas que precisam ser colocadas. Você vai perceber que você vai ter mais valor do que só trabalho, trabalho, trabalho e trabalho. Isso toma conta da nossa vida. Nós precisamos, às vezes, como o maior sinal de fé que nós podemos ter, é parar para escutar a voz de Deus. Está aí a nossa fé. Um copo agitado, ele só mostra clareza quando a água se acalma. Você já percebeu? Você pega e agita um copo. Assim também é a nossa alma, irmãos. Quando a gente dá uma estacionada, igual demos hoje aqui, a gente consegue enxergar melhor as coisas. Consegue enxergar melhor o que Deus quer. Um celular cheio de notificação nos impede de focar. Nossa mente, sempre acelerada, parece que de vez em quando ela precisa ficar no modo avião. Pelo menos modo avião espiritual.
para você conseguir se conectar. E existem formas de você retirar as notificações, de você eliminar da sua vida as notificações, de você entrar nos aplicativos só quando você quiser entrar, não porque chegou mais uma notícia, não porque chegou mais uma notificação. Existem formas de fazer isso. Alguém disse que a atenção é a forma mais rara de pura generosidade. Quer ser generoso com alguém hoje em dia? Dê atenção para ele. Quer ser generoso com seu filho? Dê atenção para ele. Quer ser generoso com seu marido? Dê atenção para ele. Quer ser generoso com a sua esposa? Dê atenção para ela. Essa é a forma de generosidade. Alguém também disse que estar com Jesus é mais importante do que fazer coisas por ele. Na presença de Jesus. Então o convite desta noite é, olha, Jesus continua entrando nas casas que abrem as portas. Jesus, ele está presente aqui nessa noite. E que a sua presença aqui não seja só mais uma presença. Não seja só mais agitação, mais movimento, mas que seja aqui, esse ambiente onde nós nos reunimos, um lugar de escuta, um lugar de paz, um lugar onde nós experimentamos verdadeiramente a presença de Jesus. A presença do nosso Mestre. Faça a escolha de Maria. Não deixe de trabalhar, mas faça a escolha de Maria. Escolha a melhor parte. A promessa do texto é: esta não lhe será tirada.